Mateus 21, verso 33, diz assim a palavra de Deus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lugar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Verso 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrenderá a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Oremos. Pai, nesse instante suplico que o Senhor fale conosco, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela tua bondade, ó Deus. Senhor Jesus, eu suplico a Deus que vidas possam sair daqui restauradas e transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que o teu amor, Deus, que a tua paz, que excede a todo entendimento, guarde os nossos corações em Cristo. Suplico a Deus que o Senhor traga consolo àqueles que estão aflitos e aflição àqueles que estão confortáveis. Que a tua palavra, Deus, nos conforme à imagem de Jesus Cristo, para que sejamos, ó Deus, como disse o apóstolo Paulo: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ecoa, ó Deus, a tua palavra que diz: meus filhos, pelos quais de novo eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que o Senhor seja formado em cada mulher, em cada homem aqui nessa noite. Se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não te conhece e que ainda não é conhecido por ti, eu suplico que o Senhor opere o milagre do novo nascimento, que essa pessoa possa receber ao Senhor como Salvador. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, conforte os teus amados em luto. Ó Deus, a tua palavra diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e que o Senhor nunca nos abandonaria, porque a nossa esperança não permaneceu morta, a nossa esperança está viva. O véu se rasgou, nós temos livre acesso ao Senhor, Pai. Está tudo consumado, tetelestai, está tudo pago. E nós agora temos livre acesso, porque o Senhor Jesus adentrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e obteve eterna redenção. E é por meio do Senhor Jesus Cristo que nós nos achegamos a Ti, suplicando a Deus: fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Essa parábola é a parábola dos lavradores maus, como costumo chamar a parábola dos vinhateiros homicidas. O contexto desse texto vai trazer a autoridade de Jesus sendo questionada.
E é feita uma pergunta a Jesus: o batismo de João era do céu ou dos homens? E Jesus então, quando questionado pelos líderes religiosos, ele pergunta: o batismo de João Batista era do céu ou dos homens? Porque eles haviam feito uma pergunta a Jesus: quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Quem te deu autoridade para expulsar demônios, para profetizar, para curar enfermos, para curar epiléticos, para curar endemoniados? Quem te deu essa autoridade? E Jesus Cristo responde: eu vou responder a vocês, mas primeiro me respondam: o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles disseram: se dissermos do céu, ele irá nos perguntar: por que vocês não creram? Se dissermos dos homens, todos temiam, porque João Batista era um profeta. Poderia ser que o povo se revoltasse contra eles. E eles pensaram daqui, pensaram dali, do céu, dos homens. João Batista batizava de onde? Quem é que deu autoridade a João Batista? Foi Deus ou foi algum homem? Quem foi que deu essa autoridade a João Batista? E depois de refletir, depois de pensar, eles disseram: nós não sabemos, mestre, quem deu essa autoridade. Se a autoridade de João era dos céus ou era dos homens. E Jesus Cristo disse: tampouco eu vos direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Jesus não precisava se explicar para eles. E logo depois, Jesus conta a parábola de 2 filhos. Jesus disse que um homem tinha 2 filhos. Disse ao primeiro filho: filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho disse: sim, senhor, meu pai. E depois mudou de ideia e não foi. Chegou para o segundo filho e disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Mas o filho diz: não quero. Mas ele mudou de ideia e então foi. Jesus chama a multidão, chama os religiosos, chama a gente desde o mais alto escalão até as pessoas mais simples. E ele chega para esse povo e começa a dizer: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. E ele choca aquele povo. Ele diz: os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque eles creram e se arrependeram. E vocês mesmo, depois de ouvirem a palavra de Deus, não creram e não se arrependeram. E finalmente Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas. Essa parábola está nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Essa parábola dos vinhateiros homicidas, ou também chamada dos lavradores maus, está presente no apócrifo de Tomé. E essa parábola conta a história de um homem, um dono de vinha, que edificou uma torre e arrendou a vinha a alguns lavradores. O dono da vinha, então, após ter arrendado essa vinha a alguns lavradores, se ausentou, partiu do país. Quando chegou no tempo da colheita, o dono da vinha, então, enviou seus servos. E enviando os seus servos para receber os frutos, os lavradores que o homem havia confiado agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Ele então decidiu mandar outros servos. E enviando outros servos fizeram a mesma coisa. A uns mataram, a uns apedrejaram e a uns torturaram. E por último o homem pensou: eu vou enviar o meu filho. Verso 37, a meu filho eles vão respeitar, a meu filho eles irão considerar, a meu filho eles terão consideração. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. O pai dele é o dono da vinha. O pai dele é o dono da propriedade. O pai dele é o dono do negócio. Vinde, matemo-lo e a herança será nossa. Oba, agora chegou a nossa vez. Agora é a vez que nós temos. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Agarraram o filho, mataram o filho. Então o dono da vinha pergunta: quando pois vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores maus, que assassinaram os seus servos, que assassinaram o seu filho? E aí Jesus responde: matará de modo horrível esses assassinos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. A vinha será dada a outros.
E Jesus Cristo então disse que Ele, que é a pedra angular, o fundamento da igreja, Ele diz aos fariseus, mestres da lei, aos sacerdotes, aos religiosos, com a autoridade de Deus, Ele disse: o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. A mesma voz que ecoou há mais de 2000 anos atrás é a mesma voz que ecoa hoje. O reino de Deus será tirado de vocês, protestantes, evangélicos, católicos. O reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. O reino de Deus será tirado de vocês, religiosos, esquentadores de banco, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. O reino de Deus será tirado de vocês, que vivem a vida cristã morna, fraca, fria, sem relacionamento com Deus, sem relacionamento com a sua palavra, sem sangrar os joelhos em oração, e será dado a um povo que vai dar os frutos do reino. Primeira coisa que Jesus nos ensina é que os vinhateiros homicidas matam os profetas e o dono da vinha. Versículo 35, os lavradores, agarrando aos servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram da mesma sorte, e trataram da mesma maneira. Os servos aqui foram os profetas de Deus, torturados, perseguidos, maltratados, massacrados, apedrejados. Profetas de Deus como Elias, que disse: Senhor, só restou eu. E o Senhor disse, 1 Reis 19:14, reservei em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho, eu preservei um remanescente. Eu reservei em Israel 7.000 que não se dobraram a Baal. Estevão, do seu discurso, ele disse: qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. No livro do profeta Amós há um conflito entre o sacerdote Amazias e o profeta Amós. E esse conflito se dá pelo fato de que Deus enviou Amós para profetizar contra o pecado do povo, contra a iniquidade do povo, contra os sacerdotes, os líderes. E o profeta Amós, um simples vaqueiro, foi confrontado pelo sacerdote Amazias. Em cada congregação, há muitos que se encontram como esses judeus. Eles sabem que é verdade aquilo que ouvem semana após semana. Quantos sermões você já não ouviu? Quantos profetas Deus já não enviou? Quantas testemunhas do Senhor Deus já não trouxe para falar ao coração de vocês? Mas são judeus religiosos, judeus evangélicos, que se esqueceram que Deus deseja misericórdia, não sacrifício. Conhecimento de Deus ao invés de holocaustos. E o que se engendrou no nosso meio foi algo muito perverso, de um cristianismo que morreu. Um cristianismo que não realiza nada. Essa conversãozinha, que se você passar na frente de uma loja e você vê um manequim parado, ela só provoca superficialidade. Conversões superficiais produzem um cristianismo superficial. Por isso que Jesus Cristo disse da impossibilidade real quando nós não nos convertemos ao Evangelho. Por isso que Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odre velho, porque o vinho novo, o odre velho não vai suportar o vinho novo. Por isso que não se coloca remendo novo em veste velha, porque o remendo novo vai estragar. A impossibilidade total
de conversão, quando uma coisa do diabo assume a base do nosso ser. E nós dizemos como esses vinhateiros: vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. A igreja tem matado muito o dono da vinha e dizendo: vinde, matemo-lo, a herança será nossa. Essa é a voz da justiça própria. Essa é a voz dos escribas e dos fariseus. Essa é a voz do poder, do domínio, do controle, porque o que eles queriam era a herança. Eles queriam ter o controle sobre tudo. Isso ocorre no coração de qualquer um quando o evangelho vem chegando, e a gente mata o evangelho dentro da gente. E nós dizemos: oba, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. Porque a gente se sente dono do pedaço. Essa voz tem ecoado até hoje nos nossos dias. Essa voz se esconde atrás de múltiplas faces. Essa é a angústia de Paulo, escrevendo aos Gálatas, porque eles estão voltando ao judaísmo, à religiosidade, à obsolescência da lei, a ritualismos. E Paulo diz: meus filhos, pelos quais de novo eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Esses são os que estão voltando à lei, os que estão voltando à espiritualidade das barganhas, à idolatria, à cultura judaica, como se ela fosse a revelação total de Deus, como se ela fosse o ápice da revelação. E Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 2, verso 21, ele diz: se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Cristo morreu debalde. Essa é a voz de todos aqueles, meus irmãos, que lotam todos os domingos as igrejas pentecostais, neopentecostais, tradicionais, e que dizem: obrigado a Deus, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, corruptos. Eu dou esmola, eu dou o dízimo. Essa é a voz da justiça própria, dos escribas e fariseus, do espírito maligno de Caifás, que rasga o véu, que rasga suas vestes. E quando o Filho de Deus diz: eu sou, ele diz: blasfêmia. Essa é a voz dos sãos, que não precisam de médico, porque já estão crentes demais. E eu tenho medo, meus irmãos, eu não temo por aqueles que muitas vezes são fracos na fé. Eu não temo muitas vezes por aqueles que entram e saem da igreja. Os que mais temo no nosso meio são os cristãos que se dizem cristãos, aparentemente em nosso meio, aqueles que são mais maduros. Porque uma fruta, quando está madura demais, ela fica podre, ela apodrece. Jesus Cristo disse: eu vim para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E quando nós olhamos para o cenário hoje, nós não estamos fazendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque a palavra igreja no Novo Testamento significa chamados para fora. A missão da igreja é centrífuga, ou seja, quando você está numa estrada, existe uma força chamada força centrífuga que te puxa para fora. A missão da igreja também, embora a comparação seja muito rasa, é centrífuga, é de dentro para fora. No entanto, a missão daquilo que nós chamamos de cristianismo brasileiro hoje é centrípeta. Ou seja, é para dentro de si. E a gente criou um clubinho de Jesus, onde só nós somos os santos, só nós somos os melhores, só nós somos os eleitos. De vez em quando eu converso com algumas pessoas sobre eleição.
E eu fico perguntando, você já admitiu a possibilidade de outros serem eleitos e não você? Já admitiu a possibilidade de Deus eleger os piores? Porque Jesus Cristo disse, veio João Batista que não jejua e não bebe vinho. E vocês disseram, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe vinho, ao contrário de João Batista. E vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E aí eu não vou parar de falar dessas sinagogas de Satanás, que falam dos pecados da sociedade brasileira, como se a igreja evangélica fosse a coisa mais santa e pura desse mundo. Com seus conchavos políticos, com sua hierarquia semelhante à da nossa sociedade, os primeiros são primeiros mesmo, os últimos são últimos mesmo, quem tem título é mais prestigiado, quem tem cargo é mais falado. Teólogo que eu gosto muito, um anglicano chamado John Stott, ele diz algo que é fantástico. Ele diz um cristianismo que perdeu a sua dimensão, perdeu o sal. E não é somente insípido em si mesmo, mas é inútil para o mundo. Um cristianismo que perdeu a sua dimensão, perdeu o sal. E não é somente insípido em si mesmo, mas é inútil para o mundo. Nos esquecemos de que o Filho do Homem não veio para chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E o bom pastor, que é Jesus Cristo, ele deixa as 99. E a gente canta, né? Eram 100 ovelhas presas no aprisco. Não vou cantar mais não, senão vocês vão correr. Mas a gente canta, eram 100 ovelhas presas no aprisco, não é? Mas o pastor, ele deixa as 99. E vai buscar a ovelha que se perdeu. Os vinhateiros homicidas matam os profetas e o dono da vinha. E foram isso que eles fizeram com Jesus. Mataram Jesus Cristo e disseram, oba, a herança será nossa. Desconfio que se Jesus Cristo estivesse aqui fisicamente hoje, sua presença aqui corpórea, muitos de nós que dizemos aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Cristo, eu desconfio que nós estaríamos colocando Ele na cruz de novo, que nós estaríamos de novo o crucificando, porque a mesma multidão que gritou hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que gritou crucifica-o, crucificam. Esse é o espírito dos vinhateiros. Isso é o que Caifás pensou. É porque a nossa geração de cristãos hoje é uma geração extremamente mundana. E vocês pensam que ser mundano, vocês acham que ser crente mundano é beber cerveja somente? É fumar? Vocês acham que isso quer ser mundano? Essa conversãozinha aí que tem por aí, né? Como foi sua conversão? Eu fumava, bebia. E agora eu não fumo, eu não bebo. Olha o manequim na loja. Ele também quieto, coitado. O manequim não fuma, o manequim não bebe. Essa conversãozinha assim, a religião e não a Cristo, produziu mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Esse país nunca foi tão corrupto. Essa nação é uma nação extremamente religiosa e ao mesmo tempo extremamente ímpia. Poucos são os homens e as mulheres que provocam nas pessoas a reação da mulher sunamita com o profeta Eliseu, que disse ao seu marido
e vocês já sabem que eu já disse isso aqui, esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Porque nós gostamos de parecer justos, nós gostamos de parecer bons, nós gostamos de parecer benquistos aos olhos das pessoas, mas quão distantes estamos do Evangelho. E fazendo as minhas palavras, como foi dito pelo pastor John Piper, o Evangelho se opõe ao moralismo. O Evangelho se opõe à moralidade, sabiam disso? Está cheio de moralista, frio, despretensioso, fariseu, que nunca nasceu de novo, mas que é ímpio. Eles matam o dono da vinha, matam quem vier da parte dele, matam. E dizem: oba, a herança é nossa. A síndrome narcisista. Mas ninguém se iluda, porque o dono da vinha vem e ele vai tirar de você aquilo que você pensa que é seu. Quando o dono da vinha vier, não haverá dúvidas sobre quem de fato está no controle. A gente pensa que ser cristão é uma lista de não pode. Isso é o que há de mais perverso que o cristianismo de Constantino produziu nessa nação. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. No Evangelho é ser de Cristo. No Evangelho é estar em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Só quem está em Cristo. Por isso os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque eles creram e se arrependeram. Eles estão crendo e se arrependendo. E pasmem vocês, haverá no céu muitas surpresas. Tem gente que vai ficar chateada quando vê aquele ladrão da cruz que disse: eu mereço estar aqui, mas ele não. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus Cristo disse: hoje você estará comigo no paraíso. Tem gente que vai ficar chateada porque acha que vai para o céu só o seu grupinho de amigos, só a sua panelinha, tolinhos, bobinhos, vinhateiros homicidas que pensam que o reino é deles, que pensam que a coisa de Deus é deles, que pensam que controlam tudo, mas eles não sabem que eles realizam propósitos que os transcendem. E basta um simples retirar de fôlego do eterno e eles caem como mortos. Mas eu digo a vocês, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há muitos que ficariam chateados com fracassados que herdarão o reino de Deus. Após estudar o Sermão do Monte, onde Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ao ler o Sermão do Monte, ao ler as bem-aventuranças, fica óbvio, claro, que muitos fracassados, que nunca foram citados, muitos que todos colocavam no inferno, muitos que já estavam condenados, muitos como o ladrão da cruz, que não participou de transe, que não cantou no louvor, que não pregou de púlpito, que não participou do discipulado. Não estou dizendo para ninguém não participar, participe, venha,
mas ele nunca participou dessas coisas, nunca foi batizado. Na última hora, a graça soberana, a graça amorosa de Deus o encontra. Ele sendo um dos piores. E Deus o salva. Mas os vinhateiros homicidas, e talvez você seja um. Talvez quando você que é pai, mata o evangelho no coração dos filhos de vocês, com as suas atitudes. Talvez você que é marido, mate o evangelho no coração da sua esposa, com as suas atitudes. Porque para Jesus, como dizia minha avó, o buraco é muito mais embaixo. Eu estou falando muito sério. Para Jesus a coisa é muito mais séria. Para Jesus quem odeia o irmão é assassino, querido. Para o Novo Testamento quem odeia o irmão é assassino. Há tantos de nós que matamos o evangelho dentro de nós. E Deus vai fazer perecer de maneira horrível esses malvados. O pai da igreja metodista, o querido John Wesley, que dizia: ponham fogo nos seus sermões, ou ponham seus sermões no fogo. Não há avivamento espiritual no nosso meio, há apatia, frieza espiritual. E o que eu temo por vocês é que vocês sejam desviados da sua pura, sincera devoção a Cristo. Que vocês não sangrem os joelhos e por isso não entendam a vontade de Deus para a vida de vocês. O que eu temo por vocês é que vocês sejam mundanos. E ser mundano, como eu disse, não é beber cerveja somente, não é fumar. Estou dizendo que ninguém deve fazer isso. Ser mundano também é ser politicamente correto. E essa geração dos politicamente corretos. E eu lamento que vocês leem a Bíblia dessa forma, de maneira politicamente correta. Vocês pegam as passagens que são convenientes a vocês e assim confrontam o ego de vocês, vocês simplesmente deixam de lado. Eu sei que é isso. Jesus e o Evangelho parecem ser coisas muito pequenas, parecem ser a cereja do bolo, que você usa uma vez por semana e está tudo bem. E eu sei que o mundanismo entrou em nosso meio. Vocês pensam que os mundanos são aqueles que estão aí fora, mas não, há muitos mundanos dentro das nossas igrejas que não tem mais coragem de confrontar pecados, que não tem mais coragem de dizer a verdade, por causa de uma doença, de um câncer, de uma metástase chamada autopreservação. Eu tenho o maior respeito por pastores, mas muitos por autopreservação param de pregar a verdade. Por isso que as igrejas estão mortas, não há mover do Espírito. Porque o Espírito Santo tem que começar a tal hora, e ele tem que fazer o que a gente quer, a gente que manda nele, não é mais ele que age. É a gente que freia, é a gente que diz o que o Espírito deve fazer e o que ele não deve fazer. Se ele fizer do nosso jeito, tá bom. Mas se ele usar, se aparecesse um anjo de Deus, dizendo a vocês, se arrependam, se humilhem na presença de Deus, se quebrantem, se convertam a Cristo. Suspeito que alguns de vocês matariam o filho do dono da vinha. John Wesley, como eu dizia, pai da igreja metodista, que disse: ponham fogo nos seus sermões, ou ponham seus sermões no fogo. Ele afirmou que se chegasse no inferno e perguntasse a assembleanos aqui, ele ouviria sim. Há batistas aqui? Sim. Há presbiterianos aqui? Sim. Há congregacionais aqui? Sim. Há adventistas aqui? Sim. E se pudesse chegar, não no inferno, mas no céu,
e perguntasse: há batistas aqui? Ele ouviria: não. Há congregacionais aqui? Ele ouviria: não. Há no céu presbiterianos aqui? Não. Mas afinal, quem povoa o céu? Apenas aqueles que nasceram da semente de Deus. E a palavra do Novo Testamento, pasmem vocês, se quiserem me chamar de herege, fiquem à vontade, não tem problema, viu? Se quiserem, estou nem aí. A palavra ali, no Novo Testamento, para semente, é esperma. Deus tem que nascer em você. Deus tem que circuncidar o seu coração. Tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Maria Madalena, que provavelmente não seria aceita nas nossas igrejas, mulher de vida suspeita. E João Batista comia mel silvestres, comia gafanhotos e mel silvestre, vestia pele de camelo. Provavelmente não seria aceito no nosso meio. Jesus muitas vezes não é aceito no nosso meio. Que nós dizemos como os vinhateiros: vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. O evangelho chega, ele fala ao seu coração: mas você é o dono do pedaço. O eu é o Deus. Por isso esse cristianismo quer salvar a si mesmo, mas não consegue enxergar quem está do lado. Me digam se eu estou mentindo, por favor, me digam se eu estou mentindo. As pessoas que não são convertidas na igreja evangélica são vistas como inimigas e não como alvos a serem alcançadas. São vistas como demônios. Que a gente parou de pregar o evangelho, né? Está todo mundo salvo, não precisa mais pregar o evangelho, isso é besteira, é bobagem. Já está todo mundo eleito, para que pregar, né? Para que evangelizar? Você já está tudo predestinado. Para que ajudar? Não precisa. Vamos viver do jeito que a gente quer, né? Vamos ser mesmo como a gente quer. A gente já está salvo mesmo, não é verdade? Está todo mundo salvo, seguro, tranquilo. Então, vamos viver como a gente quiser. E eleito é quem caminha em amor. Quem não caminha em amor não conhece nenhuma eleição. Segundo lugar, nós já estamos terminando. O reino é dado a um povo que dá os frutos do reino. O reino é dado a um povo que dará os frutos, que dá os frutos. Versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O reino de Deus. Isso se cumpre. Se cumpriu no primeiro século, se cumpre hoje. O reino de Deus sendo tirado de muita gente não regenerada pela graça de Deus. E o reino está sendo dado a outros que vão dar fruto. Que vão dar fruto. Tem muita gente que você vai ficar surpreso, você vai encontrar no céu. Poxa, eu fiquei chateado, fulano, tu aqui eu não esperava. Jesus é mesmo gracioso, eu não esperava que você estivesse aqui. Mas cadê fulano, cadê ciclano, rapaz? Não veio.
Não deu para pagar pedágio, veio por outro caminho. Talvez o caminho da religiosidade, talvez o caminho do legalismo, talvez o caminho da justiça própria, que diz: obrigado, Deus, porque não sou como os outros. Obrigado, Deus, porque eu não sou como os outros homens roubadores, adúlteros. Obrigado, Deus. E há tantos publicanos que dizem: tem misericórdia de mim que sou pecador. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Há tantos filhos que nunca tiveram um encontro ao Evangelho, que muitas vezes ouviram muito poucos sermões, mas o maior sermão de Deus, como diz Agostinho, a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. A encarnação do verbo de Deus, do amor de Deus em Cristo, rasgou o coração dessas pessoas. E essas dão fruto. O reino de Deus é tirado dos religiosos e dado a um povo que vai produzir os frutos do reino. Por isso que a fé sem obras é morta. Por isso que Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé com obras. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é inoperante, é morta. Mas há muitos que estão dando fruto. Há muitos também que estão visitando pessoas em leitos de hospitais. Há muitos que estão olhando para o lado. Há muitos samaritanos do caminho que estão olhando as necessidades do próximo. Há muitos misericordiosos que deixaram de ser, desculpa a expressão, abestalhados, e de achar que Deus só vai salvar quem você quiser. Há muitos que, alcançados pela graça de Deus, conseguem perceber que Deus vai salvar, está salvando gente de todo o povo, tribo, língua e nação. Há muitos que você pensa que estão no inferno perecendo, mas que na última hora os seus corações, por um milagre sobrenatural, foram regenerados no último instante, como aquele ladrão da cruz. O reino vai ser dado a um povo que deu os frutos. Foi tirado dos judeus e foi dado a nós, gentios. O fruto do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, paciência. Contra essas coisas não existe lei. Não precisa de lei, porque nós agora somos cartas vivas de Cristo. Só haverá vida no culto quando houver culto na vida. Eu espero que vocês sejam servos do filho do dono da vinha. E podem ter certezas, vocês não ficarão confortáveis. Vocês não ficarão confortáveis. Tem um teólogo que eu gosto muito chamado Calbart. Ele diz que o falso profeta é o cristão que agrada a todo mundo. Mas pastor, nem Jesus agradou a todos. Não, Jesus não tinha intenção de agradar a todos. Ele só tinha intenção de fazer a vontade do Pai. Isso lhe custou a própria vida. A marca é o fruto. Por isso eu peço a vocês, qualquer coisa que vocês forem fazer, seja aqui, em qualquer lugar,
façam como para o Senhor, de todo o coração e não para os homens. Se estiverem amargurados, com o coração orgulhoso, não quebrantado, eu peço, por gentileza, a vocês, não percam o tempo de vocês tentando cultuar. Se a sua vida não é um culto a Deus, não perca seu tempo. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso, o que Deus tem me mostrado, é o que está acontecendo com vocês. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não perca seu tempo, não. Não se esqueça que o seu pastor não precisa do seu dinheiro. Quem me sustenta é Cristo. Só Ele. Eu não quero oferta, não quero nada de vocês. A única coisa que eu sei é que Deus quer a sua vida. E se você não entregar a sua vida a Ele, você vai perecer com religião, com denominação, com tudo. Segurando na mão do capeta, falando em nome de Jesus, orando em nome de Cristo, falando de Cristo, mas por dentro como um sepulcro caiado, e nunca se converteu de fato, nunca nasceu de novo. Isso é muito sério, é sério isso. Se a sua vida é marcada pelas obras da carne, se a sua vida é marcada por ira, cólera, lascívia, prostituição, avareza, impureza, se a sua vida é marcada por aquelas obras que você sabe que desagradam a Deus, se o seu estilo de vida é esse, cuidado, você pode estar em grave perigo. Você pode estar em grave perigo. E meu dever é alertar você. Quantos gentios publicanos, pecadores arrependidos não entrarão no reino dos céus? Essa voz que diz, vinde, matemo-lo e herança será nossa, é a voz da lei, da justiça própria, dos poderes adquiridos, dos escribas, dos fariseus. Eu queria te pedir, olhe para o seu coração agora. Se pergunte o quanto eu estou disposto a compreender que a minha vida é dele. Só o Espírito Santo pode te convencer. Se você ouve a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É uma impossibilidade de conversão quando a gente se sente o dono da vinha. Como disse, uma coisa do diabo sentou na base do nosso ser. Uma ação espiritualmente maligna contra a graça. E a gente resiste, o mesmo espírito homicida que matou Jesus e que disse, vinde, matemo-lo e a herança será nossa. Ele mata a consciência do próximo. Quando em nome de Deus nós ferimos as pessoas, quando em nome de Deus foram feitas cruzadas, em nome de Deus foram feitas inquisições, em nome de Deus pessoas foram mortas, em nome de Deus os psicólogos atendem o maior grupo de pessoas que eles atendem hoje, são evangélicos. Loucos, surtados. Porque os seus pastores parecem que são mais loucos e surtados que eles. Que é um povo perturbado de juízo. Desculpe a sinceridade. Mas tem que falar assim para ver se a gente começa a compreender o que é que a palavra de Deus quer nos dizer. Esse espírito homicida que quer ver a glória de Deus, mas não consegue ver quem está do lado, gente. Quantas pessoas, palavra de Deus a você, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas Deus te usou? Você diz, não pastor, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É óbvio que eu sei que é o Espírito Santo, mas como ouvirão se não houver quem pregue? Quem disse isso não foi o pastor Michel, não. Coitado do pastor. O pastor é só um Davizinho com a sua fundinha. Paulo disse, como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Fica aí sentado, calmo, sereno e tranquilo, achando que vai descer um anjo para você testemunhar de Cristo. É não, filho. Há muitos que querem salvar a si mesmos e irão perder a sua vida. Essa é a proposta do cristianismo mais diabólico da história. Pior geração de todos os tempos, sem dúvidas. Sem dúvidas alguma. Geração que mata a graça, falta misericórdia.
E aí quando nós pecamos, a gente quer misericórdia, né? Mas se você, amado, lindo, linda, querida de Deus, se você não for misericordioso, misericordiosa com o seu próximo, você pode orar 1000 vezes, sua oração não vai passar da sua falta de misericórdia não, viu? Nem peça misericórdia, nem peça perdão se você não é misericordioso, se você não perdoa. Porque o que o Filho de Deus ouviu na cruz foi: salvou os outros, mas não foi capaz de salvar a si mesmo. Ele não salvou a si mesmo. Porque ele veio para salvar outros. E eu desconfio que a proposta do Evangelho é que nós também sejamos instrumentos para que Deus salve outros. Como Paulo disse: fiz-me tudo para com todos, para de alguma maneira salvar alguns. Meus filhos, pelos quais de novo eu sofro as dores de parto. Hoje se comemora o dia do pastor batista. Eu acho que a maior dor dos verdadeiros pastores, que são poucos, né? O pessoal diz que é muito, mas eu acho que é pouco. Uma das maiores dores é contemplar a tantos que se parecem com tantas figuras, mas não com Cristo. Porque para parecer com Cristo tem que se converter. Para parecer com Cristo, se bater numa face, tem que oferecer a outra. Para parecer com Cristo, se mandar caminhar 1 milha, tem que ir 2. Para parecer com Cristo, tem que dominar a língua. Para parecer com Cristo, tem que perdoar, tem que amar. A gente não quer esse evangelho, sejamos sinceros, nós queremos vida boa aqui nessa terra. A gente quer ficar com esse negocinho assim, né? Quadradinho, sabe? Essa coisinha assim, coxa, engessada, né? Esse cristianismozinho assim, que a gente fala, né? O evangelho e tal. Oh, meu filho, o evangelho encarnou, o evangelho foi uma pessoa. O evangelho não só encadernou, não, aqui, ó. Isso aqui, até o diabo sabe, de cabo a rabo. Se você perguntar ao diabo, ele sabe muito. Ele é o maior teólogo de todos. Agora esse negócio aqui, ó, tem que estar dentro de você, filho. Entendeu? Como disse o salmista, Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tem que estar dentro de você, camarada. Tem que estar dentro de você, minha irmã, minha amiga. Senão, nada feito, não perca tempo. Você só vai chamar juízo para você. Outra coisa, para de ler a Bíblia para os outros, sabe? Se fulano diz, não, a palavra é para você. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Agora, o Evangelho chegou. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o que você tenha feito, não importa como você esteja, se você vier a Cristo, a mensagem de Cristo é: o reino de Deus está próximo, o tempo é chegado, arrependei-vos e crede nas boas novas. Se arrependa e creia no Evangelho. O Evangelho são boas notícias. Para quem rejeitar o Evangelho, não restará nada além da condenação. Mas para você que chegou aqui hoje como aquela mulher adúltera que queriam apedrejar, aquela mulher que foi exposta publicamente, e que você diz: meus pecados são muito grandes, eu sou muito infiel a Deus, eu sou muito fraco, eu sou muito pequeno. Para você que chegou aqui, o Filho de Deus diz a você: eu não te condeno. Mas pastor, você não conhece o que eu fiz. Todo mundo viu, tinha testemunha. Eu não consegui, foi grave. Eu não te condeno. Mas pastor, eu não tenho jeito, pastor, eu não consigo vencer, não há esperança para mim. Eu não te condeno. Vá e não peques mais.
Mas para aqueles de vocês que estão aí duros como pedras, vocês são os que deveriam estar mais preocupados. Porque o Evangelho, a palavra de Cristo, ela vai quebrantar você ou ela vai endurecer você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Há perdão gratuito para você. O Senhor não te condena. Vá e abandone a sua vida de pecado. A graça